Boa noite, meus queridos irmãos. Com muita alegria, nós estamos entrando agora na primeira terça do mês de agosto e retornando às lives do Escatom. Estamos estudando o nosso livro, já está com a edição nova, né? A edição nova, é o nosso Oh, manual de escatologia. E nós estamos analisando o capítulo 9. São 14 capítulos, estamos no 9. E este capítulo é o capítulo que traz a pneumatologia para dentro da escatologia. Geralmente a escatologia trabalha com escatologia propriamente dita e eclesiologia. Mas a gente traz a pneumatologia para discorrer com os irmãos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na tribulação e no milênio. Entendendo Antigo Testamento e Novo Testamento como os períodos da dispensação da lei para trás e o Novo Testamento a partir do nascimento da igreja e o surgimento da dispensação da graça no capítulo 2 do livro de Atos. Até e entendemos que nós fazemos parte do Novo Testamento, né? Não estamos falando do cânon, estamos falando desse Novo Testamento que abarca a igreja até o seu arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, entendemos que o Novo Testamento cumpre o seu papel e agora nós temos crentes tribulacionais e crentes do milênio. Ou seja, falo os que vão se converter na tribulação e no período do milênio. Então, coloquei, combinando com o irmão Elias, irmão Almi, o tema, o batismo no Espírito Santo, como um diferencial entre os testamentos. É claro, nós quem quiser ver algo mais sobre o assunto, nós já adiantamos este assunto na live anterior, que falava sobre o batismo no Espírito Santo, uma definição. Nós fizemos a distinção entre batismo no fogo e batismo no Espírito Santo, batismo no fogo como juízo, batismo no Espírito Santo como algo que inaugura a igreja. Então, entendemos que o batismo no Espírito Santo é só para a igreja. E aí, tentamos definir o batismo no Espírito Santo como o recebimento do Espírito Santo. Então, no campo da habitação neotestamentária, né? A habitação do Espírito Santo neotestamentária. Mas entendendo que, apesar de nós termos, no período final da tribulação e inicial do milênio e dentro do milênio, o derramamento do Espírito Santo de Joel 2 para concretizar a nova aliança, quando Deus fala em ele derramar o seu Espírito Santo sobre a casa de Judá e a casa de Israel, entendemos que esse derramar do Espírito Santo não traz consigo a ideia do batismo no Espírito Santo. Ou seja, nesse período de derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo está sendo concedido de uma maneira distinta do período da igreja. E aí entendemos que há distinções entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento e a ação do Espírito Santo na tribulação e no milênio. Ou seja, não podemos compreender batismo no Espírito Santo para além do período da igreja, porque a função do batismo no Espírito Santo é formar o corpo de Cristo. E entendemos que o corpo de Cristo é a igreja. Então não tem outro corpo de Cristo num período pós-igreja, pós-arrebatamento da igreja. Essa é a questão que queremos colocar. Então, se estamos definindo batismo no Espírito Santo como recebimento do Espírito Santo, temos que usar alguns textos bíblicos para comprovar essa realidade. Então, eu peço ao irmão Almir para colocar aí
o primeiro texto que nós queremos destacar, que é João 7:37 a 39, quando o apóstolo João ele vai falar sobre a questão do Pentecostes, vamos colocar assim, né? Então, ele está abordando o Pentecostes, né? Então, vamos ver João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39, como um elemento que denota esse conceito, né? Porque Jesus Cristo, aí João está narrando, verso 38, 37 e 38, João narra. Verso 39, ele explica o que Jesus falou. Então, no 37, ele diz: Caiu, pastor Evaldo. Então, Ele caiu, pastor Evaldo caiu. vamos esperar se ele volta aí. pronto, irmãos, desculpe, eu caí, voltei. A internet oscilou um pouco. Mas o que eu estava dizendo, o apóstolo João explica, olha o que ele diz no verso 39. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, temos algumas verdades aqui bem interessantes para pensarmos. Primeiro, o João coloca o Espírito que haviam de receber. Isso já aponta para nós, para Atos 2, porque ele está falando em termos de futuro. Então, ele está dizendo que isto que Jesus falou aponta para o Pentecostes, né? E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então a gente entende, no dia de Pentecostes aconteceu o batismo, o selo, o penhor, a unção e a plenitude. E aí tem outro dado importante, porque os pentecostais costumam dizer que os discípulos que eram melhores que nós, eles tiveram que esperar para receber o batismo no Espírito Santo, por que que a gente recebe logo? Eles falam isso, né? Mas a gente recebe logo e a gente crê, e nós cremos no batismo no Espírito Santo. Os pentecostais nos injuriam dizendo que a gente não crê no batismo no Espírito Santo. A gente não crê no batismo no Espírito Santo deles, que eles colocam com evidência do falar em línguas, que não é evidência, as línguas não são evidência do batismo no Espírito Santo, e eles dizem que a gente tem que buscar depois de convertido, ou seja, eles fazem confusão, eles acreditam que quando a pessoa crê em Cristo, ela recebe o Espírito Santo, mas depois elas têm que buscar o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder. Só que não é verdade, o batismo no Espírito é o mesmo recebimento do Espírito. Isso João está dizendo aqui. E dá ainda uma outra informação importante. Ele diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ele estava colocando o elemento barreira. A razão dos apóstolos não receberem o Espírito Santo foi porque Jesus estava sem glória na terra. Ele perdeu a glória quando ele se encarnou para morrer por nós. E ele fala isso em sua oração sacerdotal, no capítulo 17, verso 4 e 5, quando ele diz, 17 de João, ele diz lá:
eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Espírito Santo, ele não tinha sido dado por Jesus não ter sido glorificado. E se a gente, eu gosto dessa ilustração, de dizer que a obra de Cristo propicia a obra do Espírito. Então, quando você tem a obra de Cristo, é uma mão. E aqui o apóstolo João colocou o último elemento da mão, o último dedo da mão, que é a glorificação. Então, a mão é morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, que foi lá no 40º dia, e 10 dias depois, a exaltação. No 40º dia, a exaltação, e 10 dias depois da exaltação, ele mandou o Espírito Santo. Então, ele realizou a obra: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. A exaltação é a glorificação. Então ele precisava desses 5 elementos. A morte se deu na sexta-feira, o sepultamento na sexta-feira, a ressurreição no domingo, a ascensão no 40º dia, depois da ressurreição, e também a exaltação no 40º dia, porque ele é exaltado quando ele assenta-se à direita de Deus. Aí a gente vai para Atos, irmão Almir. Pulando de João para Atos, a gente chega ao capítulo 1 do livro de Atos. E lá no verso de número 4 e 5, ele vai dizer, Lucas vai registrar: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, aí é no 40º dia, ele já está subindo, ele já está sendo assunto ao céu, e aí ele se assenta à direita de Deus, e nos propósitos de Deus ele achou por bem, poderia mandar, assim que ele assentasse à direita de Deus, poderia, mas ele quis mandar dentro do contexto da festa. Então ele quis mandar no Pentecoste. Por isso que o capítulo 2 começa, irmão Almir, capítulo 2, versículo 1, começa com essa expressão. Aí vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que cumprindo-se? A ideia de Jesus era mandar nesse dia. No dia de Pentecostes, ele vai enviar o Espírito Santo. E, claro, se ele mandasse em 40 dias, os discípulos recebiam, mas não teria um impacto. Deus é um Deus sábio. Então, ainda que a gente tenha as festas, as 3 grandes festas, como tipológicas para eventos históricos cruciais, como a gente utilizar a, a, a Páscoa, a festa dos tabernáculos para o nascimento, a festa da Páscoa para a morte e a festa de Pentecostes para o nascimento da igreja. Então, na festa dos tabernáculos, o nascimento do Filho de Deus; na festa da Páscoa, a morte do Filho de Deus; e na festa do Pentecostes, o nascimento da igreja, do corpo de Cristo, né? Aí, e além dessa questão tipológica, a gente tem também a questão estratégica, porque no dia de Pentecostes tinha aqueles judeus de 15 nações, porque vinham da diáspora e iam participar do Pentecostes, uma festa impactante e gigantesca, e Deus aproveitou ali para saltar pelo menos daqueles 120 ali para mais de 3.000 pessoas no nascer da igreja, né? E aí, nesse mesmo capítulo 2, quando só para olhar esses primeiros versículos e para rechaçar de vez essa ideia de que as línguas elas são evidência do batismo no Espírito Santo, que não são. Nós temos o batismo no Espírito aí. Claro que além do batismo no Espírito, a gente tem a unção, a gente tem o Espírito aí surgindo como unção, ou seja,
a igreja se torna aí noiva, a partir daí ela se torna noiva. No primeiro, no seu nascimento ela se torna noiva, então a unção é para a noiva, né? É a aliança, a unção. O penhor já é a garantia da redenção do corpo, porque eles agora já foram ressuscitados ou regenerados no espírito. A gente tem o penhor, a unção, o penhor, que é essa garantia, a, o batismo, que é a formação do corpo de Cristo, e a ideia do selo, que torna a igreja ali propriedade exclusiva de Deus, como ocorreu no passado com a nação de Israel. E aí, a gente tem o batismo no Espírito nos primeiros 3 versos. Se o batismo, se só acontecesse essas 3 coisas, ou melhor, esses 3 versículos, e parasse aí, joia, o batismo no Espírito ocorreu aí. Então vamos ler para os irmãos pegarem bem, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, não são idiomas aí as línguas são linguetas, né? É um elemento que pousa sobre a cabeça de cada um deles, né? Aí, pronto, acabou. Acabou, né? Aí terminou. Só que quando a gente vai para o verso 4, entra o quinto elemento, que é a plenitude. E essa plenitude é que traz o dom de línguas, que é o primeiro dom a surgir na igreja. O dom de línguas. Então, todos foram cheios do Espírito Santo. Foram, na nossa língua, essa palavra, ela aparece para alguns verbos. Né? Você pode usar foram para o verbo ser, foram para o verbo ir e foram para o verbo ficar ou estar. Entende? Então, você pode dizer, por exemplo, eu fui uma pessoa muito rebelde quando não era crente. Aí você está usando o verbo ser. Eu fui às compras no mercado. Aí é o verbo ir, né? Aí é o verbo ir. E há também o verbo utilizado para ficar. Então, quando diz todos foram cheios do Espírito Santo, não é que eles saíram do lugar, eles continuaram no lugar. Isso quer dizer que eram todos crentes no mesmo lugar, não tinha um incrédulo. Então, não é que eles saíram para divulgar, eles foram sendo enchidos pelo Espírito Santo. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Outro dado importante é que essas línguas elas não são proclamação do Evangelho. Essas línguas não são profecias. Estas línguas são, só para ficar claro para nós, quem falar, tem gente que traz uma ideia do texto errada quando diz que esse texto está indicando, por exemplo, que eles falaram numa língua só e os ouvintes entenderam na língua deles. Isso não é verdade, não é isso que o texto diz. Se fosse assim, o milagre seria nos ouvidos dos incrédulos e não na língua, na boca do crente. O Espírito Santo operou o milagre foi na boca dos 120, e não nos ouvidos dos quase 3.000 que se converteram, entendeu? Então, as línguas faladas ali são idiomas, sim, são idiomas, são galileus esses homens, e eles falam, porque é dito assim, e começaram a falar noutras línguas. Eles falaram, não falaram numa língua só, eles falaram noutras línguas, e esse dom de línguas não foi dado como evidência do batismo no Espírito Santo. Olhando para esse verso 4, a gente entende que ele vem
olha o campo. Batismo, selo, penhor, unção e plenitude. O dom de línguas não está aqui no batismo, está aqui na plenitude. Não está aqui no batismo, está aqui na plenitude. Eles falaram em outras línguas porque Deus utilizou as línguas, que eram. O dom de línguas é um dom carismático que cessou com o advento do perfeito de 1 Coríntios 13:10, que é o fechamento do cânon. Então, quando o cânon se fechou, aliás, o dom de língua cessou até antes do fechamento do cânon, provavelmente na destruição do Templo de Jerusalém, porque era um sinal, conforme 14 de Coríntios, um sinal para o povo de Israel, para o povo judeu. Sempre que ela aparece, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, tem judeu no meio e é sinal para judeu. E em Corinto também a igreja de Corinto se instala na casa de Tício Justo, que era contígua, ou seja, ela era parede e meia, vamos colocar assim, com uma sinagoga judaica que tinha rejeitado a Cristo na mensagem do apóstolo Paulo. Então, quando a gente tem aqui que eles falaram línguas, tem propósito. As línguas, porque as línguas são o primeiro dom a chegar, chega porque vem como um sinal para atrair judeus, e esses judeus se convertem. Porque note o verso 5 é fundamental. O verso 5 vai dizer: E em Jerusalém estavam habitando judeus. Esses judeus eram homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, ali pelo menos 15 nações. E aí agora vem o sinal, versículo de número 6. E quando aquele som, as línguas, é aí que, até o versículo 3, batismo no Espírito Santo realizado. Até o versículo 3, você tem batismo, selo, penhor e unção. Do versículo 5 vai trazer a plenitude, que é o enchimento. E o enchimento provoca o falar em línguas. E quando eles falam em línguas, o dom de línguas serve como um imã. Agora sim, quem é que vai puxar o povo incrédulo para ver o evento? Quem é que vai atrair como imã esse povo? O dom de línguas. Se não, veja o verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou a uma multidão. Aqui está o segredo. O som, o dom de línguas, se ficasse só nas linguetas de fogo, no vento veemente e impetuoso, naqueles sinais ali, não ia ninguém aparecer. O povo, como é curioso, e a gente sabe, o homem é curioso, então, na hora que começou a ouvir um barulho, o povo falando, aí eles disseram: o que será esse negócio aí? Vamos ver o que está acontecendo. Então, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e ela estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Diante disto, o dom de línguas não é evidência do batismo, o dom de línguas é um elemento do enchimento. Aí, Pedro agora, porque vão dizer que eles estão embriagados, que eles estão bêbados, aí, ou seja, eles estão cheios de vinho, eles estão com espírito de vinho, quando eles deveriam estar, eles confundiram, mas eles não estavam com espírito de vinho, eles estavam com espírito divino, né? É diferente, espírito divino e espírito de vinho. Por isso que em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito divino, né? Enchei-vos do espírito. Aí há essa questão. E aí Pedro vai explicar no verso 32, vamos olhar para lá, irmão Albi. No verso 32, ele vai, em meio à pregação, ao primeiro discurso dele, aí ele vai chegar lá e vai dizer algo que corrobora com o, o apóstolo João, quando diz, quando o apóstolo João diz: Isto disse ele, Jesus, acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não tinha ainda sido dado, por Jesus não ter sido glorificado. Aí, o verso 32, aí mesmo, no verso. É aí mesmo, irmão, não é João, não, é aí mesmo. É aí no verso de número 32 em diante.
Atos 2, né? Atos 2, verso 32 em diante. Isso mesmo, está aí Atos 2, está no capítulo, agora o verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, ó, exaltado pela destra de Deus é a mão lá, né? Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação à direita de Deus, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora, vós agora vedes e ouvis. Então, ele derramou o Espírito Santo, exaltado pela destra de Deus. Então, quando foi exaltado, ele derramou o Espírito Santo em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Isso quer dizer o quê? Que eles receberam o Espírito Santo. Fica mais claro quando a gente vai ao capítulo 10. Lá no capítulo 10, irmão Almir, nós temos o apóstolo Pedro pregando o evangelho aos gentios. Aos gentios. Aliás, vamos para o 8, porque no 8 ele é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Por que os samaritanos não receberam logo o Espírito Santo, que é o batismo? O batismo no Espírito Santo é o recebimento do Espírito. Por que os samaritanos não receberam logo? Eles não receberam logo porque foi Filipe quem pregou o evangelho lá. Então, Filipe não é judeu, então Filipe não, ele é prosélito, né? Ele é um diácono que não é, ele é helênico, não é judeu. Então, o Filipe não se importou muito. Creu em Cristo, ele Aí Deus segurou o Espírito Santo até que Pedro e João, judeus, a igreja mandou eles irem lá, e quando eles chegaram lá, eles impuseram as mãos sobre os samaritanos. Vamos ver, versículo de número, capítulo 8, vamos mais adiante. A gente vai para o versículo de números apóstolos aí, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, recebeu a palavra, mas não recebeu o Espírito, não foi batizado no Espírito. Então, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Nota, esse verbo aí é importante. Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Isso vai ficar mais claro em Atos 10, quando Pedro prega para os gentios. Então, os judeus não receberam logo porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora Jesus foi glorificado, pastor Evaldo. Jesus foi glorificado. Por que os samaritanos não receberam? Por causa do problema, do preconceito racial lá, problema com os samaritanos. Filipe pregou, eles creram, mas não receberam. Agora, com os gentios, é o efeito nós. Nós somos os gentios. Precisa esperar alguma coisa? Nada, nada. A mensagem vem pela pregação, e quando a pregação é dada, havendo a conversão, há o batismo no Espírito, o recebimento do Espírito. Então a gente vai para o capítulo 10, já chegou aí, né? Capítulo 10 de Atos, capítulo 10, e aí a gente vai para o verso de número 42 em diante, né? É a pregação de Pedro, está andando ali. Aí no versículo 42, Pedro vai fechando a mensagem, ele diz: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, aí a palavra caiu, dando ideia de derramamento, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Então, a mensagem aos gentios, Cornélio e família, e parentes e amigos, a mensagem aos gentios, pela mensagem, a pessoa recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, recebe o batismo no Espírito Santo. É esse o modelo para nós. É assim que a gente recebe o Espírito Santo. Os pentecostais estão enganados.
eles estão iludidos. Eles tropeçaram aí na hermenêutica. Aí a gente segue. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, verso 45, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, o dom aí é o Espírito Santo mesmo, é ele enquanto presente. Então, o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aí, por que falaram línguas? Por causa desses indivíduos aí que precisavam ser convencidos, porque Pedro já tinha sido convencido lá pelo lençol atado às quatro pontas com os animais, que Deus disse que não era para ele considerar imundo, que Deus purificou, né? Então, Deus tinha dado a visão, o Espírito Santo tinha falado com Pedro, vai com esses homens, e Cornélio já tinha recebido uma visita de um anjo, que também isso foi comunicado a Pedro. Mas Pedro, que não era bobo, ele não foi sozinho, pegou 6 judeus para irem com ele, só que os judeus não viram o que Pedro viu. Os judeus não ouviram o Espírito Santo como Pedro viu. Os judeus não tiveram a visão do lençol atado às quatro pontas. Foram na confiança, mas precisou Deus operar um milagre não para convencer Pedro, mas para convencer os judeus. Por isso eles falaram, os gentios falaram língua. E aqui tem um dado importante, que tem gente que diz que dom de línguas é pregação ou profecia. Dom de línguas é pregação, não, o dom de línguas o auditório de quem fala línguas, irmãos, é Deus. O auditório de quem profetiza são os homens. Então, assim, quando a gente olha Atos 2, o pessoal já tinha falado, já estava falando línguas há algum tempo, então não estava falando. Aquelas línguas não foi deles, não estavam falando para as 15 nações. Eles estavam falando para Deus. As 15 nações que chegaram ali para ver, eles são terceiros. Eles foram contemplar e ficaram maravilhados lá, porque viram eles sendo galileus, e eram ali 15 nações, se a gente dividir por 120, daria equipes de 8 pessoas para cada grupo ali. Então, 8 falando a língua dos partos, 8 falando a língua dos elamedas, 8 falando a língua persa. Então, ali eles estavam falando em línguas a Deus, eles estavam magnificando a Deus, eles estavam engrandecendo a Deus, e eles revelam isso. Eles estão falando em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Para eles, não, Paulo fala em 1 Coríntios 14 que o que fala em línguas, ele fala a Deus, e ele ainda diz assim: como é que a gente vai responder o amém diante da tua oração em outras línguas? Porque dom de línguas tem a ver com oração, tinha a ver com louvor, com engrandecimento a Deus, e não pregação para os homens. E aqui está a prova. Eles falaram línguas, e quem é que precisava do evangelho? É com a família de Cornélio. Pedro pregou no dia de Pentecostes em grego ou aramaico. Aí sim, ele pregou para eles, explicando o que tinha acontecido lá. E aqui, quem prega a palavra é Pedro. E eles se convertem pela palavra de Deus por Pedro. E eles falam língua para pregar para quem? Se Pedro e os 6 irmãos já eram crentes. Então, não tem nada a ver com isso. Mas a gente não está querendo pegar muito essa questão do dom de línguas. O que nós queremos pegar é isso. Dizendo Pedro ainda essas palavras, o Espírito Santo desceu. Aí, no verso de Números, irmãos, podem ir ao 47, irmão? No 47 ele diz assim, o Pedro falando com os judeus lá, com 6 irmãos, ele diz, respondendo então Pedro, pode, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Esse como nós é importante, irmãos, porque quando a gente olha o capítulo 10 de Atos, a gente tem uma distância de Atos 2 para Atos 10 de mais ou menos 10 anos de distância. 10 anos de distância. E por que Pedro falou que eles receberam como nós? Por que ele não usou uma experiência corriqueira? Por que ele não citou uma experiência mais próxima? Fosse se Pedro fosse um pastor, um pregador pentecostal, ele dizia: isso aí acontece, todas as reuniões da gente, isso acontece. Não, 10 anos. 10 anos atrás, ele diz: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados nas águas?
estes que também receberam como nós, da mesma maneira que nós, falando em línguas também lá no princípio, né? É um dado. Vamos para o capítulo 11, irmão, que Pedro vai explicar. Note bem, receberam como nós o Espírito Santo. Receberam como nós o Espírito Santo. Aí você vai para o capítulo 11, Pedro vai ter que explicar à igreja de Jerusalém, porque o povo começou a criticar Pedro, e Pedro não foi bobo. Pedro levou 6 irmãos como testemunhas. Aí a gente vai para o capítulo 11, e a gente vai ver Pedro explicar no capítulo 11 o que aconteceu. Depois os irmãos podem ler em casa para a gente ganhar tempo, eu não vou estar utilizando tudo isso, não. Mas vamos descer um pouquinho mais aí, irmão Almir. A gente vai para o versículo mais assim, mais abaixo, mais abaixo. A gente vai para o versículo, a partir do versículo 10 lá. Então, no versículo 10 ele diz, contou a experiência do lençol, né? Vou pular essa parte vamos aí. Sucedeu porque por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, lá por Cornélio. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também, aí ele levou os irmãos, né? Também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E contou-nos, Cornélio, né? Contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera, envia homens a Jope, e também chamaram a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E aí, tu e toda a tua casa, vamos lá, irmão Almi, verso 15. Aí ele explica, né? Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós. Aí ele já bota mais um dado. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, lá em Atos 2. Como também sobre nós em Atos 2. Como também sobre nós há 10 anos. Como também sobre nós no princípio, lá no princípio. Aí olha olha a associação de Pedro. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse a João, aí ele está usando Atos 1, verso 5, que o Jesus tinha dito lá para eles, né? Que falou do batismo no Espírito Santo que João tinha dito. Aí ele diz: E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele já ligou lá, ele se lembrou, ele está dizendo que ele se lembrou, e lá ele disse: Pode porventura rejeitar água estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Falou em receber o Espírito Santo lá em Atos 10. Aqui ele está dizendo, ele está associando receber o Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo que João tinha dito. Aí olha o versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quer então eu para que pudesse resistir a Deus. Por essa fala do versículo 17, irmãos, Pedro está deixando claro que naturalmente a pessoa recebe o Espírito Santo quando crê. A pessoa recebe o batismo no Espírito Santo quando crê. E aí, irmãos, eu vou pegar só mais uns textos para a gente fechar aqui para os irmãos. Eu quero pegar texto das epístolas. Então, eu quero ir, irmão Almir, para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, aí eu quero ir para o verso 12 e 13. Veja que essa igreja de Corinto é uma igreja problemática, os irmãos sabem bem, uma igreja cheia de crentes que estão agindo até como carnais, uma igreja cheia de problemas, os crentes eram muito problemáticos, mas eram todos salvos e todos batizados no Espírito Santo. É mais um dado, o batismo no Espírito Santo não torna a pessoa mais espiritual. A questão da espiritualidade a pessoa tem que buscar, porque dificilmente vai acontecer na conversão o que aconteceu em Atos 2. Atos 2, você tem batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Na hora da conversão acontece batismo, selo, penhor e batismo, selo, penhor e unção.
Mas uma pessoa que se converte hoje, ela já não fica cheia do Espírito Santo imediatamente. Ela vai aprendendo da palavra e vai se deixando encher à medida que ela é doutrinada, né? Normalmente é assim. Então, o versículo 12 e 13 vai dizer, Paulo vai dizer a essa igreja toda, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós, a igreja toda, todos nós fomos batizados em um Espírito. E aí ele usa o gerúndio. O batismo no Espírito forma o corpo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. E aqui a gente mata a charada de que o batismo não pode ser evidenciado pelo falar em línguas, porque se você olhar esse texto aí, todos foram batizados no Espírito. Mas quando você vai para esse mesmo capítulo e vai lá para o versículo de número 28, irmão Elias, 28, irmão Elias, o quê? Aí ele diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar. Bota línguas em último lugar. Depois socorros, depois governos, aí línguas só para último lugar, variedade de línguas. Lá em capítulo, no versículo 13, ele diz, todos fomos batizados em um Espírito. Mas aqui no verso 29 ele diz, porventura são todos apóstolos? Pergunta retórica que requer o não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Então, na igreja de Corinto, todos eram batizados no Espírito, mas nem todos falavam línguas. Então, dom de línguas não é evidência de batismo no Espírito, nem aqui, nem na China, né? Como diz o povo. Aí a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, e em 2 Coríntios 5, 5, nós temos, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Deu o penhor, com certeza, deu o batismo. Então, o batismo, o penhor, a unção, a plenitude, o selo, ele diz aqui, nos deu a todos nós. Aqui está o penhor para a garantia da ressurreição do corpo e da glorificação do corpo dos vivos. E lá em 1 Coríntios 12 diz que todos fomos batizados, formando o corpo. Então, isso aí acontece na conversão e ele está abrangendo todos. Aí a gente vai para Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3. E em Gálatas 3, versículo 1 em diante, ele está trabalhando aí as questões do judaísmo, do legalismo. Aí ele diz, ó insensatos Gálatas, sem juízo, né? Chamamos Gálatas de sem juízo. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Olha que pergunta. Só que já tem uma resposta aí para ser dada. Só quisera saber isto de vós. Olha a palavrinha. Recebestes o Espírito, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tem método. Se recebe o Espírito Santo pela pregação da fé. E se é receber o Espírito Santo pela pregação da fé, e a gente já viu que receber o Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo, então, isso significa que o método é a pregação para a pessoa ser batizada no Espírito. Na hora que ela ouve a palavra e crê, e se arrepende e crê, consequentemente se converte, ela é batizada no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos os que creem. Ele diz ainda o outro dado no verso 2, verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, o começo, quando a pessoa crê, é sendo batizada no Espírito.
Agora vocês querem acabar na carne? O começo é no espírito. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Aí no 12 ele diz: com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, os apóstolos, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí também a gente vê que é no momento da conversão, agora aí é selo, mas a gente sabe que tem selo, batismo, unção e penhor. A plenitude se busca no decorrer. A gente pode ficar cheio e aí pode acontecer em circunstâncias. Está cheio aqui agora, está cheio adiante e tal. Mas batismo, penhor, unção e selo acontecem na conversão. Eu vou parar por aqui por causa para dar oportunidade aos irmãos, mas quem quiser ver mais sobre isso, sobre essa ideia, a gente tem em todas as cartas e em todas as epístolas universais, as cartas de Paulo, quase todas, as cartas de Paulo, as epístolas universais de Judas, de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, eu só não coloquei Apocalipse, né? Mas em todas elas a gente prova que batismo no Espírito Santo é receber o Espírito Santo, que a pessoa recebe o Espírito Santo e são todos na conversão, e a gente mostra que Gálatas mesmo, onde a gente leu, não é só uma igreja. Gálatas é um conjunto de igrejas. Aí você tem Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, você tem várias, são igrejas da galáxia. Então, essas coisas todas já nos mostram que o batismo no Espírito, o selo, o penhor, a unção e a plenitude fazem parte desse período da igreja, de Atos 2, Apocalipse 4, 2. Então, a gente tem aí a igreja enquanto corpo de Cristo, e o batismo no Espírito é uma habitação diferenciada, com esse batismo nos diferenciando do Antigo Testamento, dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes da tribulação e no milênio também, porque a gente pode ter as pessoas tendo o Espírito Santo, mas em outro formato. Pode ser na tribulação por selo, joia. Não pode por unção, porque a unção faz a noiva se tornar esposa, e não pode ser batismo, que forma o corpo de Cristo. Mas pode ser penhor, sim, tranquilo, pode ser selo e pode ser plenitude. Isso também no milênio acontece, que é diferente lá do Antigo Testamento. Ok, fecha aí, irmão Almir, irmão Elias, tem a palavra. Quero dizer aos irmãos, antes do irmão Elias, que quando eu voltar a trabalhar esse assunto, eu ainda vou trabalhar, agora eu vou trabalhar a atuação do Espírito Santo na tribulação. Porque a gente já trabalhou a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, quando a gente trouxe aquelas filiações, lembra? Filiação una, dupla, tripla. A gente trabalhou a ação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, trabalhou a ação do Espírito Santo agora no Novo Testamento, agora a gente vai trabalhar na tribulação na próxima, e a gente fecha o capítulo 9 a partir desses dados. Mas tá aí, irmão Elias. Primo, fala, primo. Ah, tá, sou eu. Muito bem. Então, eu estava aqui pensando, os textos, né, a explicação muito clara, realmente, sem dúvida, do pastor Evaldo, como seria o crente se ele não recebesse, né, o Espírito quando ele cresce. Como seria, né, o estado dessa pessoa, né, sem a presença do Espírito Santo? Não é possível, né? Enfim, as escrituras só se discernem espiritualmente, então não seria possível, né, alguém pertencer ao corpo de Cristo sem a presença do Espírito Santo. É inadmissível, né? E não compreensível também, não se pode compreender uma situação como essa.
A minha, na verdade, minha pergunta é só uma curiosidade, pastor Evaldo, ali no texto de Atos 10:46, quando ali o Espírito desce também para Cornélio, né, a casa, o versículo 46 diz que eles falaram em outras línguas, né, e magnificaram a Deus. Então, só uma curiosidade, se só estavam eles naquele local, né, eles não poderiam ter feito isso na sua própria língua, porque no caso de Pentecostes haviam pessoas de outras regiões falando outros idiomas, né? Então aí a gente entende que seria realmente necessário vários vários falando idiomas diferentes. Mas nesse caso, nessa situação ali, né, especificamente onde só estavam eles ali, é uma curiosidade. Eu creio que eles falaram em línguas, mais uma vez, para convencer, e o texto indica isso, que era para convencer aqueles 6 irmãos que eram da circuncisão. É claro que Paulo, em 1 Coríntios 14 fala que o dom de, ele usa a experiência dos assírios, né? Falarei este povo por outros lábios, por gente de outras línguas, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ele diz, de sorte que as línguas são um sinal não para os judeus, ou não para os crentes, mas para os incrédulos, e no contexto, os incrédulos judeus. Aí você vai dizer, Uhum. não, mas ali Pedro diz que eram irmãos, eram crentes. Sim, eles eram crentes, mas no tocante a acreditar que gentios receberiam a palavra de Deus, eles estavam na dúvida. Eles estavam incrédulos. Eles não estavam acreditando. Pedro precisou de um lençol atado a 4 pontas, precisou do Espírito Santo ainda dizer, vai com eles. Então, eles estavam indo com Pedro, mas estavam com o pé atrás. Porque eles estavam pensando, rapaz, a gente vai entrar aqui na casa desses gentios, povo imundo, e Deus não permite isso. Então, quando Pedro entrou na casa, ele diz: vocês bem sabem que não é certo um judeu entrar na casa de pessoas gentias, né? Então, eles precisaram ser convencidos, Uhum. magnificando a Deus. É possível que eles falaram em línguas para convencer ao pessoal. Uhum. Se eles entenderam aquelas línguas, não é dito. Mas quando Lucas coloca que eles magnificavam a Deus, pode ser que eles entenderam os irmãos com Pedro. E é possível que não era, era muita gente que estava naquela casa, não era Cornélio e família e mais gente, mais parentes e tudo. Pode ser que até uns falavam e outros interpretavam. Pode ser que Deus fez isso. A gente não tem o dado. Mas o que Lucas coloca é que o teor do que estava sendo falado era magnificando a Deus, ou seja, engrandecendo a Deus, né? Então, Deus fez, e eles compreenderam porque aqueles 6 irmãos, é bem possível que eles também, que Pedro foi com eles, que eles estivessem presentes no Pentecostes. Porque na hora que eles olharam, eles confirmaram com Pedro, Pedro vai dizer, né, que esses 6 irmãos estavam com a gente, e isso aconteceu do mesmo jeito que aconteceu a gente há 10 anos. Então pode ser que há 10 anos eles estavam lá e se converteram lá no Pentecostes e estavam agora com Pedro participando ali. Então eu creio que, irmão Almi, Deus permitiu somente para isso. As línguas tinham só essa finalidade, convencer aqueles 6 irmãos de que Pedro estava certo, tanto que eles corroboraram e, quem sabe, ajudaram Pedro até a batizar. É possível a batizar nas Entendi. águas. Então, como uma autenticação, então, Ok, entendi. Ok, obrigado, pastor. Antes da gente seguir, o pastor José entrou, a gente acabou de esquecer de dar boa noite para ele. Ele está quietinho ali, mas ele deve estar ouvindo, então boa noite, pastor José, é bom vê-lo, né? Subjetivamente, daqui a pouco acho que ele aparece. O irmão Daniel, mas antes do irmão Daniel falar, só um adendozinho aqui. Eu acho interessante que até hoje ainda tem certos pregadores que no, na parte final da sua pregação, não vou citar nome aqui,
Aí ele quer falar em línguas ainda, entendeu? Aí ele fala em línguas. Eu já percebi que é sempre a mesma coisa, as quatro, cinco palavras iguais, não muda nunca, né? Então, é muito engraçado isso, É né? a gente Para não que dizer que é muita cara de pau, né? Porque a realmente é gente demais. Pastor o José, nosso tudo bem? Tudo bem, irmão. Eu estava ouvindo, sim, estava acompanhando assim. Muito obrigado, viu, irmão Mir? Boa Obrigado. Muito noite. boa, muito boa. Boa noite. Muito boa explanação, pastor Evaldo. Evaldo, muito obrigado. Muito bom mesmo. Aham. Obrigado, irmão Zé Soares. Antes do irmão, só para complementar aí, e a gente que estuda línguas, né? Hebraico, eu gosto de estudar línguas, inglês, latim, hebraico, aramaico, o hebraico é o mesmo aramaico, o grego, a gente estuda as línguas, a gente sabe que língua tem construções, tem estrutura, tem frases, tem orações. Então, quando a gente ouve essa turma balbuciando palavras desconexas e encaixando, puxa uma palavra em inglês mal pronunciada e junta com outra de outro e algumas é, é, expressões até aquarianas, como Xambalá, 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 que é da nova era, o reino de Xambalá, né? O reino de Xambalá, que é o reino do Maitreya, né? Na nova era. E a gente vê essa turma aí. Aqui na Bahia a gente tem a acarajé e tem a abará, né? O povo, às vezes alguém diz que eles falam que a acarajé tá cara, a abará baixou, né? A turma gosta de usar isso aqui. Então, Ah, isso aí, vai por aí que eles vão. Mas em inglês eu ah, nunca vi nenhuma palavra dessa, porque para formar em inglês isso aí não dá certo, né? ah, eu gostei dessa aí, viu? É, Gostei dessa do cara. Já essa é boa, viu, pastor Evaldo? Mas vamos lá. Irmão Daniel, depois o pastor Lorival. Irmão Daniel. Ok. Pastor Evaldo, sobre essa estudo, primeiro, muito bom, eu fiquei muito contente. Nunca tive um estudo assim tão eh, metódico para nos ensinar. Muito de coração, muito obrigado, viu? O que eu gostaria de perguntar nessa questão é sobre aquele. Eu li, estudei um pouco Schaeffer sobre a questão do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, né? Que está lá em Coríntios, né? Então ele faz um estudo muito detalhado. Eu entendi que aqui o estudo que o pastor nos trouxe tiraria essa divisão. Está correto? Está, irmão, porque eu sou mais pelo colega de vocês, o professor seu e de irmão Elias, o Israel Bjork. Isso, Eu exato. fico mais, eu não creio em homem carnal, ou melhor, em crente Crente, carnal. crente Crente carnal. carnal. Eu Crente carnal. creio que existe o homem natural e o homem espiritual, conforme está escrito lá Paulo fala em Coríntios. O homem natural é o ímpio, que é o homem que só tem uma natureza, e que é a natureza carnal, esse homem natural. E como Tá. diz o apóstolo Paulo, que quem está em Cristo não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, e porque os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Então nós não temos, eu creio que a carnalidade na vida do crente é um estágio momentâneo. Quando Paulo fala aos Coríntios, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, porque eles estavam agindo como meninos em Cristo. Mas a gente qualificar um crente de carnal é algo complicado, como se fosse um terceiro elemento. Isso, Então, que é isso que o exato. Schaeffer trabalha. Então, eu trabalho mais com o homem natural e o homem Tá. espiritual. O homem espiritual é o crente, é aquele que ressuscitou espiritualmente, e o homem natural é o incrédulo. Pode ter o É, incrédulo algumas atitudes que parecem, aparentam piedade ou espiritualidade? Pode, sim, mas a sim. gente não vai dizer que o incrédulo, o homem natural, é espiritual ao mesmo tempo.
Como a gente não pode dizer que o homem que é espiritual salvo é carnal ao mesmo tempo. Então, existem só dois tipos de homens: naturais, não salvos, e espirituais, salvos. Quando o crente age na carne, ele está fugindo do seu propósito, ele está É, dando lugar à natureza, que ele tem duas, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. Mas isso não faz dele uma pessoa carnal, porque Paulo mostra que nós não somos carnais. né? E ele está condenando algumas ações em Corinto que estavam pendendo para esse lado, e ele está mostrando, e em Romanos, por exemplo, que os que estão na carne não agradam a Deus. Então, ele faz essa distinção, né? Então, eu estou mais para o Israel Bjork do que o tá Schaefer. bem. Excelente professor também aquele lá. Nos ajudou bastante. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu queria agradecer outra vez é, pelo formato que nos trouxe. Nunca tinha visto assim. Obrigado. E o que eu vou dizer, né? Sentei do lado dele, estudamos junto, e agora, né? Tá na glória. Isso eu posso dizer, né? Pastor Lorival, eu só queria destacar um ponto que eu gosto nesse assunto, né, de filhos, que é justamente o fato de que quando nós ingressamos na família de Deus, nós somos filhos adultos, né? E não simplesmente filho por nascimento. Realmente isso para mim é um destaque muito gostoso até, né? Porque ah, me ajuda a entender essa questão da adoção, né? Romanos capítulo 8 trata bem desse tema, e no versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a palavra filhos aqui segue esse essa outra palavra, né? Não a téquina, mas o ruios, que é filhos adultos, semelhante ao Filho de Deus, né? É Jesus Cristo, que também é ruios, mesmo termo, nos coloca em semelhança a Jesus. Então, eu só queria contribuir com esse ponto aí, que para mim é muito. é, eu gosto muito, né, de ver os crentes como filhos maduros de Deus e não simplesmente filhinhos ali, ah, crescendo na infância e tudo, né? É, É só isso. é uma contribuição muito valiosa, pastor Lorival, né? A doutrina da adoção, ela é uma doutrina exclusivamente paulina, né? É da teologia de Paulo, né? E é importante que ele destacar esta base, que, claro, a gente sendo batizados, selados, penhorados, ungidos, plenificados, chegando a ser maduros, no sentido de que agora nós somos filhos adultos, então tudo isso vai excluir a possibilidade de existir um crente carnal, né? Não tem essa possibilidade. Ele, esse crente é um crente salvo e contemplado com essas, como diz Paulo aos Efésios, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, alguma ação que denote carnalidade em muitas pessoas é um momento, mas não é algo definido. É algo passageiro, bem passageiro, era o que estava acontecendo com os crentes de Corinto e também com os crentes da carta aos Hebreus, né? Que todos eles estavam ainda nos rudimentos, ainda precisando do leite, né? E ainda nessa condição. É isso aí. O que, pastor Lorival? Então, obrigado, pastor Evaldo. Pastor Ulisses, por favor.
Eu só gostaria de destacar, muito interessante esse assunto. Eu lembro que, eu acho que o ano passado ainda, o pastor Evaldo colocou para a gente 18, 18 benefícios da salvação, né? Eu acho que tem outro termo certinho, e eu recentemente usei aqui na igreja, né, na aula de escola dominical, para falar aí sobre os 18 benefícios, né, advindos da salvação. E nós terminamos há uns domingos atrás, justamente que é esse ponto, né, esses pontos últimos falando do Espírito Santo, até no livro do pastor Evaldo, página 394, fala ali, né, o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o penhor do Espírito e o selo do Espírito. E foi bem interessante, né? Essas aulas bem participativas do povo, que são assuntos que chamam bem a atenção. Então, gostei muito da aula. Obrigado, pastor. E esses 18, eu chamo mais de 18 milagres, né? 18 milagres, Isso, porque o R.R. Soares, ele dá a oração dele ali, e diz que a pessoa, o caroço sumiu, aí o povo fica tudo batendo palma, aquela coisa toda. E essas pessoas acham que assim, ninguém vai fazer, porque eu vi um pregador dizendo que Jesus, quando Jesus disse assim, em 14 de João, aquele que crê em mim fará maiores obras do que eu, porque eu vou para o meu Pai e tal. E alguém disse, aqui é milagre mesmo, aqui é cura, aqui não é salvação. Rapaz, é porque essa pessoa não sabe o que acontece quando uma pessoa crê em Cristo, né? Então, quem é que conseguiu ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias de morto? Então, quem é que vai fazer maior obra, a palavra? Porque a questão do milagre, ele abrange, as palavras gregas, elas nos sinóticos, elas denotam bem isso, porque você tem três palavras gregas para milagres aplicadas a Jesus por Mateus, Marcos e Lucas, que é a palavra semeion, que é sinal, a palavra dinamis, que é poder, e a palavra terras, que é o milagre. Veja como é interessante. Teras tem a ver com o milagre no objeto a ser, vamos colocar assim, curado. Então, o paralítico ali de Cafarnaum, a Teras foi ele ser curado da atrofia e se levantar. Ali é o milagre, tem a ver com a ação do Cristo. É o Cristo que faz os milagres. Aí ele está fazendo ali. O dinamis é o poder do alto. Tem a ver com o milagre, tem a ver com o problema sendo restaurado. O dinamis tem a ver com quem faz o milagre. Vamos colocar aqui, Cristo. Ele faz o milagre. Então, dinamis, o poder. Teras, a cura. E Simeon é o que toca nos que vê. Simeon é o sinal. Então, tudo isso acontecendo. O indivíduo sendo curado, Jesus curando e o povo estupefacto, admirado com o que está acontecendo. Hoje vimos prodígios. Então, aí você tem essa linha. Quando você sai daí e vai para o que é feito lá em João, que é o não sinótico, ele não usa essas palavras. Ele usa uma outra palavra que é a palavra erga, ou ergon, que é a palavra trabalho, obra. Daí que vem a palavra ergonomia. Então, o trabalho, aí ele diz, eu faço as obras de meu pai, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, quando alguém diz assim, Jesus disse, fará maiores obras do que eu, aí não tem jeito, você vai ligar isso a um milagre físico que a gente faça. Agora,
quando você olha Pedro no dia de Pentecostes, conseguindo, pela pregação dele, operar esses 18 milagres e 3 mil, quase 3 mil pessoas se convertendo, no capítulo 2 de Atos. Quando vai para a cura do paralítico na porta do templo lá, e aí, no capítulo 3 e Pedro vai. O povo chega junto de Pedro, Pedro diz: por que vocês estão olhando tanto assim para nós? E aí ele mostra Jesus, que foi quem operou o milagre. Mas aí, depois de Pedro pregar, capítulo 4 versículo 4, a gente tem como resultado, ele vai preso com João, mas você tem, aumenta de 3 mil para 5 mil, mais 2 mil pessoas. Isso é muito, isso é fazer maiores obras do que Jesus fez. Porque eu vou para o meu Pai e eu estou fazendo maiores obras. Então, o milagre de uma salvação de um pecador que é livrado do lago de fogo é muito mais estupendo do que a pessoa achar que é uma igreja de poder, é uma igreja que alguém está curando uma dor de cabeça ou fazendo um caroço desaparecer, né? Fora que a gente sabe que Deus cura, né? A prova está aqui. Eu morri 4 vezes, estou vivo aqui. Tive 4 ressurreições, porque uma pessoa ter 4 paradas cardíacas ainda está por aqui, só a graça de Deus mesmo para poder me ressuscitar. E ainda Deus levar de quebra o câncer, ainda é uma coisa, um câncer no intestino, né? Então, mas a gente diz assim, oxe, mas o que Deus fez comigo na minha conversão é muito maior do que isso. 18 milagres operados. Mas tá bom, é isso aí. É isso aí. E aquele lá, se é que cura mesmo, né? Mas deixa isso para lá, vamos em frente. Eu ia perguntar, ô primo, pode falar, primo. Acho que tem mais alguns minutinhos aí. Pastor, eu não creio no dom de línguas para os dias atuais, e como fez parte aqui da exposição, pastor, quais os textos que o pastor poderia se citar autenticando a cessação do falar em línguas? Tem som, pastor. Pastor Evaldo, o som. Eu acho que um texto bem interessante é o capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14 ajuda bastante. Quando ele elenca, eu falei assim, ele elenca lá os milagres, não, os dons, inclusive com dons carismáticos, no capítulo 12, de 8 a 10. Pode olhar, de 8 a 10, onde é que ele coloca? Porque a igreja de Corinto estava colocando o dom de línguas em primeiro lugar, né? Ela estava colocando lá em primeiro lugar. Aí o senhor quer colocar aí, 1 Coríntios 13, versículo 12, capítulo 12, de 8 a 10, 12 mesmo. De 8 a 10, aí o senhor olha aí para o versículo, dos versículos de oito a 10, e quando você vai para a lista, tem 9 dons aí. Aí o dom de línguas, pode notar, o dom de línguas, interpretação de línguas ficou em último lugar. E ele não botou isso sem propósito, porque eles estavam todos querendo abraçar o dom de línguas, tanto que Paulo, nesse capítulo 12 vai falar, trazer a ilustração do corpo, e ele fala dos membros do corpo, e eles estavam achando que, ele disse, se todo o corpo for olho, onde é que vai estar a orelha, onde é que vai estar os outros membros? Se todo for orelha, então eles queriam todos se encaixarem, porque. E aí há até dúvida se essa glossolalia ela era realmente o dom, porque eles estavam muito influenciados pela, a êxtase dos ídolos, né? A êxtase dos ídolos. E aí, quando a gente chega lá no finalzinho, o senhor puxa lá para o 29, que a gente falou na estante, e no 29, ele coloca línguas de novo no 30, ó. Ele colocou línguas em último lugar. Ele listou aí mais dons que cessaram e não cessaram. Então, é uma mistura aí de dons carismáticos, dons revelatórios, dons de sinais e dons que não cessaram. E ele colocou, e é interessante que aqui ele botou em nível de lugar. Porque quando você olha o verso de número 28, ele diz: a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar. Então, veja que ele está colocando no nível de hierarquia.
e ele botou o dom de línguas lá no verso 30 por último. Não é que exista dons piores e dons melhores, no sentido de pior e melhor, mas existem dons que são inferiores. E o dom de língua era bem inferior. E se você olhar o movimento carismático, ele também coloca, dá uma ênfase muito grande a dom de línguas e tudo. E aí ele faz uma coisa ainda mais interessante, porque depois que ele colocou o dom de línguas em último lugar, ele vai no verso 31 e diz, olha o que é que ele diz no verso 31. Ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Então ele colocou até para não buscar, porque, veja, procurai com zelo os melhores. Vocês estão se gloriando pelo dom de línguas, achando que ele é o melhor. Eu estou dizendo que ele está em último lugar, e eu estou dizendo, não, vocês procurem. Já, vocês estão se gabando com o dom de línguas? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês deviam procurar os melhores. E quando vocês acharem os melhores, eu ainda vou mostrar uma coisa melhor do que isso. Porque ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente que vocês não estão optando por ele. Vocês estão aficionados por dons até que vão cessar, e vocês não estão procurando o que é melhor, porque o que eu estou vendo em vocês é o seguinte: vocês em 1 Coríntios 1,7, ele diz: nenhum dom vos falta. Ele diz: nenhum dom vos falta. Veja isso, né? 1,7. Ele diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto tinha todos os dons, e era a pior igreja. Era a igreja mais problemática, com homossexuais, com pessoas em litígio, com problemas com idolatria. A gente, se a gente for nomear aqui, a igreja de Corinto era uma tragédia, mas tinha todos os dons. Isso está mostrando também que os dons, essa espiritualidade, claro, nós não estamos desprezando os dons, foram maravilhosos e tudo, mas o que Paulo está mostrando, vamos lá para o 13, para o capítulo 13. Ele diz que vai mostrar um caminho mais excelente, e quando ele vai definindo o amor, ele está mostrando o que eles não têm. Porque veja bem, quando você pega lá do capítulo 13, desde o 1 em diante, ele mostra, se a gente for analisar, vamos lá, irmão Almir, lá para o verso 1 em diante, é rapidinho. Aí ele diz aí, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quer dizer, eles pegam isso para dizer, não, as línguas da gente é dos anjos. Paulo não está dizendo isso, Paulo está usando até o modo subjuntivo, né? Que é um modo de uma hipótese, né? Então, quando ele fala assim, porque os anjos, quando falaram, quando se manifestaram aos homens, usaram as línguas deles e eles entenderam. Maria, certamente a Maria, ele falou o grego ou hebraico lá, o Gabriel. Então, os anjos que falaram com os pastores e tudo mais. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos como fosse um grau de superioridade, como se as línguas dos anjos são superiores, não porque é um tipo de língua estranha e tal, mas é porque a língua dos anjos, elas seriam mais puras, no sentido de que elas são linguagens no céu, enquanto as línguas nossas são mais corrompidas, porque são linguagens aqui na terra. Então, ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tinha. Só serviria para fazer zoada, só para fazer barulho, porque eles tinham os dons, mas estavam a igreja uma derrota, cheia de problemas. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse o mundo, não tivesse amor, nada seria. Ele está mostrando, ó, vocês têm o dom, não falta nenhum dom a vocês, mas vocês têm problemas. Está faltando amor em vocês. Vocês não têm amor. Ainda, aí ele diz no 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele diz o que o amor é. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. E eles tinham inveja. O amor não trata com leviandade, eles eram levianos. É como que eles, eu estou desenhando aqui o que vocês não são. Eu estou mostrando para vocês, vocês estão tão aficionados com dons, eu estou mostrando um caminho mais excelente que vocês não desfrutam. Aí ele diz, não se importa com indecência, eles estavam se portando com indecência,
porque eles estavam praticando homossexualismo, tinha um que estava se prostituindo e fornicando com a própria mãe. Isso era paixão, não era o amor de Deus. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não é egoísta. Eles buscavam cada um seu proveito próprio, atacavam Paulo, tinham muitos. É o desenho aqui, Paulo está dando diagnóstico do que eles não têm. Aí ele diz: não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça. Capítulo 6 fala isso, eles entregando o irmão ao outro na justiça por causa de usura, de ganância, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele começa. O amor nunca falha. A ideia aí tem traduções que trazem o amor eterno. Então, quer dizer, o amor, ele vai continuar no milênio, vai continuar na eternidade. Ele nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Quando elas se cumprirem, e elas só se cumprem aqui na terra, elas vão ser aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, o conhecimento desaparecerá. Aqui, irmão e irmãos, tem uma coisa interessante. Aqui, no grego, passa uma ideia dos verbos aqui utilizados como se fosse, a gente usasse no nosso português. Por exemplo, se eu usar um verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento. Mas se eu usar um verbo transitivo, ele precisa de um complemento, ou direto, ou um objeto direto, ou objeto indireto. Ele precisa de complemento. A ideia seria que a ciência e a profecia precisa de algo para completar. Mas o dom de línguas aqui dá a ideia de que eles vão cessar antes, por si mesmo, como se fosse algo completo, no sentido de algo que não precisa de complemento. Ou seja, quando você vai para o versículo 8, o dom de língua cessaria por si mesmo, então isso quer dizer que o dom de língua cessou antes. E sabe quando foi que ele cessou? Ele cessou quando que o judaísmo morreu na cruz, mas só foi sepultado no ano 70, quando Deus deixou Tito destruir o templo, permitiu que Tito destruísse o templo. Então, o dom de línguas ele cessou por si mesmo, mas o dom de profecia precisava de um complemento. Tanto que quando você lê, olha bem aí o verso 9, porque ele diz no 8, porque o amor é eterno, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O conhecimento, havendo conhecimento desaparecerá. Olha bem isso aí. Se você olhar no verso 8, tem 4 elementos. Um não é dom, porque amor não é dom. O amor nunca vai ser dom, porque o amor é fruto, fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala isso. O amor é fruto porque ele é dado a todos. Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Enquanto que o dom é dado a alguns. Alguns têm, outros não. Por isso que a gente leu lá em capítulo 12, de 8 a 10. A um é dado o dom X, a outro é dado o dom Y, a outro é dado o dom Z. Não, aqui você tem 4. Um fruto, o amor, e você tem mais 3 dons no 8. Profecias, línguas e conhecimento. Mas pelo uso do verbo no grego, línguas cessariam por si mesmas, ou seja, elas cessaram antes. Agora, o que é que continuou e foi cessar, dependendo de outro elemento? Profecia e o dom da ciência, o dom do conhecimento, que não é um conhecimento, é um conhecimento especial, que era dado enquanto a Bíblia não estava completa. Aí você tem no verso 9, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja, que o dom de... Por que ele não colocou em parte falamos línguas? Porque o do conhecimento e da profecia dependia de algo que iria quebrar esse em parte. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando é que vai cessar profecia e ciência nesses tons para a igreja? Quando é que vai cessar? Porque tem profecia na tribulação. Mas nesse tempo da igreja, da maturação da igreja, quando é que ele vai cessar? Quando vier o que é perfeito. Aí alguém, não, o perfeito é Jesus Cristo, só que a expressão toteleion é neutra. Se fosse Jesus Cristo, seria ho teleion.
Ah, é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, a vinda é feminino, seria reteleion. Reteleion. Mas você tem, em parte, esse perfeito está no neutro. Então a gente pensa que, porque a palavra de Deus é perfeita, Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e em Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita. Então, Deus é perfeito, Jesus é perfeito e a palavra é perfeita. Se não é Deus, se não é Jesus, só pode vir agora um perfeito, que é a completação da Bíblia. Então, quando o cânon se fecha, cessa aí os dons de sinais. A língua já cessou, mas aí você tem profecia, Deus não precisa mais falar por profetas agora, porque a gente tem a palavra. E a gente não precisa, dentro de um contexto de conhecimento de Deus espiritual, a gente não precisa de. A gente tem na Bíblia como um conhecimento pleno, a gente não precisa desse dom do conhecimento, porque a gente já tem a palavra que torna todas as coisas conhecidas. Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque essas coisas, esses dons de sinais, irmão Elias, esses dons de sinais foram dados para a igreja na sua infância. A igreja recebeu quando ela estava ali, nasceu e tal. Então, nossos filhos, quando estão pequenos, precisam de berço, chuca, mamadeira, fralda, leite. Mas quando fica a igreja tem 2000 anos, chegou à fase adulta, tem que acabar com essas coisas de menino. Por isso que Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas. Paulo está dizendo: isso vai cessar. Aí vem os pentecostais e querem a meninice de novo. Eu não digo que eles estão buscando os dons, eles estão buscando as caricaturas de dons, porque só veio aparecer no final do século XIX na rua Azusa. Foi lá que apareceu, no final do século XIX. Da igreja levou esse tempo, passou por tantos períodos difíceis, passou por uma reforma que não foi fácil, avivamentos com John Wesley, Charles Wesley, avivamento com Jonathan Edwards e George Whitefield, não teve nenhum desses dons. Agora os pentecostais descobriram a pólvora e e aí dizem que o dom está aí. Então, esse texto, irmão Almi, eu uso mais esse texto. O versículo de 13 vai dizer: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deixa é o amor, porque até a fé, que não é dom, não é a fé dom de capítulo 12, não, aqui essa fé é a fé fruto. A esperança, que é fruto também, e o amor. Mas ele diz que estes três, mas por que que o amor é maior? Porque a fé e a esperança só nos leva até o céu, ou até a glória. Quando a gente carrega no colo a gente e leva para lá. Romanos 8:23 fala sobre isso, né? Sobre essa esperança, 8:24, o que se vê, hum, como esperará. Então, a gente tem a esperança do que se não vê. E também a fé, Paulo diz, andamos por fé e não por vista. Mas a fé vai cessar, como esses dons já cessaram, e a esperança vai cessar. Só o que fica é o amor. Por isso que ele é maior do que essas três virtudes chamadas de virtudes teologais, as três virtudes teologais do apóstolo Paulo. Então a gente tem hoje dons, a gente tem hoje fruto, que não é somente os 9 de Gálatas 5:22, são 13. Sabiam que não é só 9? São 13. Porque Colossenses e Efésios dão para a gente mais 4, além dos 9 lá de Gálatas 5:22, Efésios e Colossenses dá para a gente mais 4, são 13. Então, a gente tem o fruto do Espírito, a gente tem a igreja, a gente tem a oração, a gente tem a Bíblia, a gente tem os dons que ficaram. Os pentecostais acham que a gente não tem nada porque a gente não tem dom de línguas, dom de curar, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de interpretar línguas, esses dons que eram para a fase de menina da igreja. Chegou a fase adulta, acabou esse negócio. E isso aí
A gente não precisa disso para viver uma vida cristã plena, maravilhosa e espiritual. É isso. Excelente, viu? Muito boa a Obrigado, pastor. explicação, foi excelente mesmo, muito bom. Só uma duvidazinha, o pastor disse aí, os dons foi dado para alguns, aí, ah, no caso, quando o pastor mencionou isso, falando especificamente do quê? Porque todo crente tem um dom, correto? Pelo Não, menos um. o que eu quis dizer é que não existe dom para todos. Então, quer ver? Rapidinho, bota aí 1 Coríntios 12, de 8 a 10, só para a gente ver, de 8 Oito. a 10. Não, 12. Capítulo 12, de 8 a 10. Olha como é que ele coloca. Coloca assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação da língua. O que quer dizer que o dom ele não é uniforme, ou melhor, ele não é uma distribuição para todos. Ele é uma distribuição que na igreja, você, como a igreja de Corinto, eles tinham todos, a igreja tinha, não faltava nenhum dom, mas o dom era dado a essa distribuição, entendeu? Então o dom é assim, essa distribuição. Já o fruto, ele é dado, ele é dado no total. Ou seja, a pessoa pode buscar que vai ter. Então, o dom, o amor, aí Paulo diz em Romanos 5,5, o amor de Deus é dado, é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A benignidade, a bondade, a fidelidade, a temperança, o domínio próprio, a humildade, tudo isso a gente pode ter. Mas o dom não. O dom, tem pessoas que vão ter determinados dons, outras não vão ter. Agora, se eu colocar Entendi. sempre alguém vai ter, sim, sim, É, não tem problema. Pelo menos um dom, alguém vai ter, ou dois ou três, mas o dom é distribuído assim. Você não tem. O dom de discernir os espíritos, todos os crentes têm que ter. entendi. Não, entendeu? É isso. Claro, ficou claro agora. Obrigado, pastor. Muito bom. Obrigado, professor Livaldo. Obrigado, irmãos. Mais uma bênção, mais uma noite de bênção aí. Muito obrigado mesmo, pastor. Muito Obrigado bom, a todos aí. realmente. Vamos encerrar por hoje, né? E pastor Lorival, eu me lembro que acho que foi isso. Pastor Lorival, nossa oração final hoje, por favor, pastor. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te louvar, exaltar e dedicar ao Senhor toda a honra e glória de pelo fato de nós estarmos aprendendo mais da tua palavra, ouvindo da tua palavra, pelo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo, pastor Evaldo. Obrigado, Deus, porque podemos ter este privilégio e nos fortalecer neste na teologia, no conhecimento da tua palavra, e assim, ó Deus, fazer com que nossa vida esteja mais fortalecida, mais robustecida, porque realmente temos aprendido e reaprendido também, porque também temos ouvido esses assuntos, alguns deles até repetidamente, mas como faz parte, Deus, da didática de realmente ouvirmos diversas vezes para nos convencer, realmente ter isso impregnado em nosso coração, até o ponto de nós ficarmos também fluentes na palavra, assim como o mestre é fluente, também os discípulos a Deus devem ser fluentes
e poder usar isto em momentos do seu testemunho, do seu evangelismo, do seu ensino. Obrigado, Pai, por tudo que temos ouvido e presenciado. Obrigado pelo retorno nesse semestre, com esse ânimo, com entusiasmo, com fervor, e pedimos que continues a nos ajudar neste tema, nesse aprendizado, para podermos ser convictos e firmes na tua palavra, Amém. como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar. Obrigado, Deus. Dá-nos uma boa noite de repouso e aqueles que necessitam da tua visitação, Senhor, para melhoria da saúde, para socorro, para conforto, que o Senhor esteja nos ajudando, nossos parentes, nossos amigos, irmãos, que o Senhor nos ajude com a tua graça e o teu grande amor, esse que jamais acaba, e já temos experimentado aqui de forma grandiosa. Obrigado, Pai, por esse instrumento e por tudo que o Senhor tem nos dado a conhecer e entender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Boa Muito noite. bom. obrigado. Excelente retorno aí. Obrigado, Muito pastor bom, Evaldo, Obrigado, por verdade. excelente participar. retorno. Uma bênção muito Uma grande. boa noite. Boa noite a Boa noite todos. Boa para noite, Deus todos. irmão. Um abençoe. abraço. Um Um abraço. abraço. Boa noite. Boa noite.